Hare Krishna, estamos ao vivo na Ecovila Govardhan, Santa Isabel, São Paulo. Tem alguém aí aparecendo? Nenhum positivo, nenhum joinha, nenhum coraçãozinho, algo está errado. Opa, apareceu. Estão aparecendo os primeiros joinhas e coraçõezinhos. Então estamos aqui nesse outono, clima ideal para quarentena, mais ou menos 19 graus à noite agora, bem fresquinho, adoro 19 graus, e durante o dia sol está forte, então é um clima bem agradável, né? E aqui é legal porque embora a gente esteja isolado, é um isolado que você pode caminhar aqui dentro, tomar sol, passear, não é um isolado dentro de um apartamento, é um isolamento assim mais favorecido, né? Mas estamos sim isolados, sem contato, sem ir na cidade, sem fazer nada, permanecendo aqui entre nós, fazendo serviços e ao mesmo tempo praticando, né? Um pouquinho de forma um pouco mais intensa. Então vamos cantar Jai Radha Madhava e fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Bem-vindos todos vocês, o pessoal está chegando aos poucos, já temos aí mais de 30 pessoas ao vivo. Ok, vamos lá. Tentando deixar baixinho aqui. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava. Cantando. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Haribo, Gora Haribo, Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, Nitai Gora. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gora Premanande, Shila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo o Srimad Bhagavatam, primeiro canto, nono capítulo, a morte de Bhismadeva, verso 25, tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Repitam. Sutta Uvacha. Shri Sutta Goswami disse: Yudhishthira, o rei Yudhishthira, Tat, aquele, Akarnya, ouvindo, Shayanam, deitado, Sharapanjare, sobre o leito de flechas, Aprichat, perguntou, Vividham, multifários, Dharma, deveres, Rishina, dos rishis, Cha, e Anushrinvatam, após ouvir. Então, verso seguinte, Sutavacha, Yudhishthira tadarkanya shayana sharapanjare aprichat vividhan dharma rishinan chanushrin vatam. Significado, ou melhor, tradução e significado dados por Prabhupada. A tradução é a seguinte: Sutta Goswami disse, Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhismadeva falar, naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Então, repitam, Sutta Goswami disse, Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhismadeva falar, naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Sobre os princípios essenciais de vários... Sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Bhismadeva, falando em tom suplicante, convenceu Maharaj Yudhishthira de que morreria muito em breve. E Maharaj Yudhishthira foi inspirado pelo Senhor Shri Krishna a perguntar-lhe sobre os princípios da religião. O Senhor Shri Krishna inspirou Maharaj Yudhishthira a interrogar Bhismadeva na presença de muitos grandes sábios, indicando assim que um devoto do Senhor, como Bhismadeva, embora aparentemente vivendo como um homem mundano, é sobremaneira superior.
a muitos grandes sábios, mesmo a Vyasadeva. Outro ponto é que Bhishmadeva, naquela ocasião, estava não somente deitado num leito de morte de flechas, mas também estava muito aflito por causa daquele estado. Não se deveria ter lhe feito nenhuma pergunta naquele momento, mas o Senhor Shri Krishna queria provar que seus devotos puros são sempre sãos de corpo e mente, em virtude da iluminação espiritual. E assim, em quaisquer circunstâncias, um devoto do Senhor está em perfeitas condições de falar do caminho correto da vida. Yudhishthira também preferiu resolver suas questões problemáticas indagando a Bhishmadeva, ao invés de perguntar a qualquer outra pessoa ali presente que fosse aparentemente mais erudita que Bhishmadeva. Tudo isso se deve ao arranjo do grande portador da roda, o Senhor Shri Krishna, que estabelece as glórias de seu devoto. O pai gosta de ver o filho tornar-se mais famoso que ele mesmo. O Senhor declara muito enfaticamente que a adoração a seu devoto é mais valiosa que a adoração ao próprio Senhor. Srila Prabhupada ki jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Hridaya Nanda Goswami Tinamine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Mukhaṁ karoti vacharam pangulang hayate grinyat kripatamaham vande Shri Gurum Dinatarina Vanchakalpatarubhyasya. Repetindo o verso, Sutta Uvacha Yudhishthira Tada Karnya Shayanam Shara Panjare Aprichad Vividhan Dharman Rishinam cha nushrinvatam. Sutta Goswami disse, Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhishmadeva falar, naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Muito bem. Então estamos aqui num momento bastante, assim, impressionante da história, né? Que embora, como a gente está acompanhando aqui, Bhishmadeva está numa condição extremamente difícil e até inimaginável para nós, né? Ele recebeu centenas e centenas de flechadas e o corpo dele era completamente cheio de flechas e ele caiu e aquelas flechas serviram de uma cama para ele. Então, uma condição muito, assim, dolorosa, né? Mas aqui a gente está vendo que, por incrível que pareça, existe um estado de consciência tão avançado. Tudo bem com o som? Tá. Um estado de consciência tão avançado que um transcendentalista, sobretudo um devoto, pode alcançar, que ele não se identifica com o corpo, né? Nem um pouco, né? Porque a alma está habitando dentro do corpo. E cada um de nós tem um nível de identificação com o nosso corpo. Tem pessoas que estão completamente ali identificadas, o modo da ignorância, né? Tamas produz essa sensação de identificação muito forte, né? Como os animais têm essa coisa muito forte, por isso eles têm muito forte também essa coisa de se defenderem, né? De defender o corpo deles, né? Então o modo da ignorância tem essa característica. E, infelizmente, essa influência é muito forte, e a gente sabe disso. E é muito difícil você estar dentro de um corpo e não se confundir com ele. Esse é um ponto que a gente enfatiza sempre. Prabhupada, talvez tenha sido um dos pontos que Prabhupada mais, assim, uma tecla que ele mais tocou, a gente meditar nisso mesmo. Nós não somos o corpo é um veículo, simplesmente um veículo da alma, e um veículo, especialmente a forma humana,
especialmente destinado à autorrealização. Então, uma pessoa que não apenas entende isso, mas que atingiu essa autorrealização, que se iluminou por completo, como é o caso de Bhishma, que desde a descida dele a esse mundo já é um caso especial. Ele fazia parte de... Ele é um semideus, na verdade, né, que foi amaldiçoado, mas essa maldição foi um passatempo para nascer na Terra e ter uma vida completamente gloriosa para poder participar assim do Mahabharata, dessa história, né? Então ele é uma alma completamente iluminada, transcendental, nem um pouco identificada, e como o Prabhupada explicou aqui, não era de se esperar. Ninguém imaginaria alguém ali deitado num leito de flechas, quase abandonando o corpo, aí chega alguém e começa a fazer pergunta filosófica. Escuta, quais são os deveres, né? Religioso, pô, pelo amor de Deus, eu estou aqui num leito de flechas, né? Mas, como Prabhupada bem lembrou, Prabhupada tão consciente de Krishna, né? Disse que o Yudhishthira foi inspirado internamente por Krishna, né? E o Yudhishthira teve essa inspiração de perguntar para Bhismadeva, embora grandes sábios como Narada Muni estivessem ali presentes, e o próprio Krishna estava ali presente. Mas no finalzinho o Prabhupada explica que essa inspiração que o Yudhishthira teve, que foi Krishna que internamente inspirou ele, né? Isso tem um propósito. Krishna quis glorificar Bhismadeva, quis mostrar ao mundo como um devoto é glorioso. Primeiro, como eu disse, porque nada afeta um devoto puro. Estamos falando não só de um devotinho, né? Mas um devoto, um Maha Bhagavata, um Mahajana como Bhismadeva. Nunca é afetado, nada vai tirá-lo da sua consciência espiritual, não é? Como também esse mesmo canto do Bhagavata, no início, explica Savai Punsam Parodharmo, que a suprema ocupação para Dharma é Yato Bhaktir, é aquela através da qual a pessoa manifesta a sua devoção a Krishna, que também é conhecido como Adokshaja, que é assim, além do alcance dos sentidos, e essa devoção pura, ela tem dois sintomas. A Haituki, ela não tem nenhuma motivação material. O devoto puro, ele está adorando Krishna, servindo a Krishna por amor, não tem nenhum interesse pessoal, não é fruitivo, é algo completamente espontâneo, né? Como a rainha Kunti, ela mencionou, assim como o rio Ganges, espontaneamente flui para o mar sem nenhuma interrupção, né? Então esse fluxo, né? Peraí, dá uma paradinha. Esse fluxo, o devoto puro tem isso, né? Ele nada interrompe ele, isso é chamado Ahaituki Apratihata. Apratihata significa que nada interrompe. E Ahaituki significa o motivo de que nada interrompe, porque Ahaituki, que reto significa causa material. Então Ahaituki significa que ele não está servindo por nenhum motivo. Porque quando nós servimos com alguma motivação material, se de repente o nosso serviço não vai trazer o resultado que a nossa motivação busca, a gente vai parar, né? Então, para que a gente não interrompa nunca, nós não podemos ter motivação material. E agora até um momento interessante de ver isso, né? Sempre os testes nos ajudam a fazer análise, e é um momento cheio de testes aqui. Mas voltando aqui ao ponto, que Krishna inspirou Yudhishthira a fazer essas perguntas, e a gente vai ver agora uma sequência de versos muito interessantes, né? Porque, como foi dito aqui, Krishna quer ver o devoto ser adorado, ser glorificado, ser reconhecido. Prabhupada diz que um pai, ele deseja que o filho o supere, né? Krishna é insuperável, mas ainda assim Krishna, como ele fez com Arjuna, né? Krishna fez com que Arjuna, na batalha de Kurukshetra, destruísse milhares e milhões até de todos os Pandavas, ele e seus irmãos, de guerreiros que teriam que sair desse mundo. Já tinha dado para eles, eles tinham cumprido já com assim a função deles, era hora de purificar a terra, e foi Arjuna que fez isso, né? Krishna poderia ter feito. Prabhupada disse, né? Krishna, num rastro de pólvora, poderia destruir todo mundo se ele quisesse, mas ele usou Arjuna, usou os Pandavas, e ainda
A história toda mostra que os Pandavas sofreram muito a vida inteira, mas nunca se desviaram dos deveres, nunca se desviaram do Dharma, nunca perderam a confiança espiritual, que é muito importante, né? A gente está sofrendo um pouco agora, esse momento, mas incomparável, perto do que os Pandavas sofreram, e é muito importante a gente ler essas histórias para ver que todos os devotos, Jesus é um exemplo disso, né? Todos os devotos praticamente nesse mundo, nenhum teve vida fácil, né? Porque você falar sobre vida espiritual, falar sobre Deus, a gente sabe disso. Hoje em dia não se tem preconceito com praticamente nada. Qualquer loucura pode, mas se você falar em dedicar a vida a Deus, se render a Deus, as pessoas vão taxá-lo de fanático, né? Essa é a realidade atual, né? Então, qualquer pessoa que queira dedicar sua vida a Deus vai encontrar um monte de barreira, né? Já no início, na sua própria casa, a gente sempre fala disso, que a Batalha de Kurukshetra, embora tenha sido um fato histórico, ela realmente ocorreu, ela continua ocorrendo, todos nós temos nossas batalhas, tão logo alguém queira seguir algum princípio espiritual, ele vai na contramão do mundo e ele vai começar uma guerra, uma batalha contra, de repente, os amigos, os familiares. Eu não quero mais comer carne, eu não quero mais beber nem sequer um copinho de cerveja, eu quero agora ter uma vida disciplinada. Você virou o quê? Sei lá, um monge, um beato, e todo mundo vai cair em cima dele, vão achar isso um absurdo. Inclusive, eu me lembro agora, no curso de yoga que nós estávamos dando, um amigo lá, um aluno, disse isso, que porque ele não bebia mais, ele estava numa festa e o sogro dele, vamos lá tomar uma cerveja, ou tomar alguma coisa. Ele falou, não bebo mais. Aí o sogro dele ficou assustado, olhou para ele e falou, olha, estou profundamente decepcionado com você, assim, eu tinha você em alta conta e agora caiu assim a minha... Imagine, porque a pessoa simplesmente decidiu não ingerir um produto que afeta a consciência dela, né? A gente vê tanto sofrimento por causa da bebida, a bebida deixa as pessoas completamente enlouquecidas, elas fazem papel de ridículo, de malucos, né? Caídas no chão, falando besteira, sei lá, né? E uma pessoa que decide se livrar disso é um fanático, assim, a imagem dele perante certos amigos e parentes, o padrão, assim, da visão que as pessoas tinham, né? A relação muda, impressionante. Então, isso, tudo é uma grande batalha, esse mundo é uma grande luta mesmo. Prabhupada dizia que quando nós queremos, né, decidimos ter vida espiritual, nós somos testados. Ontem mesmo a pessoa perguntou, quando eu quero seguir as regras, parece que o universo conspira contra. Não é que o universo conspira contra. Krishna quer ver se a gente é sincero mesmo, né? Se a gente está tão preocupado com a nossa imagem, com o nosso ego, mais preocupados com isso do que com realmente com estabelecer uma relação com ele. Então, quando nós decidimos ter vida espiritual, a gente declara guerra contra a Maya, né? Contra a Maya mesmo. E uma Maya que está dentro da gente, né? A gente mesmo, a nossa Maya diz, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu vou me dedicar mesmo? Será que eu vou, sei lá, criar uma condição estranha com as outras pessoas, ou romper alguns laços? É isso que eu quero mesmo? Então, é uma guerra interior, é uma guerra. Então, os devotos, como aqui Krishna falou, eles são pessoas especiais, têm uma visão do mundo, diríamos assim, bastante peculiar, né? O mundo todo agora está vendo esse momento de uma forma e os devotos estão vendo de outra. Porque não dá para a gente imaginar que Krishna, que está sob controle de tudo, não tenha um plano transcendental, um plano assim divino por trás disso. É impossível para um devoto achar que as coisas estão fora de controle e que não é um momento assim da gente realmente progredir espiritualmente. O mundo precisava disso. E a gente sabe, isso é um ponto filosófico bem básico mesmo, que todo mundo sofre aquilo que tem que sofrer, ninguém sofre nem mais nem menos. Ninguém vai nem prolongar nem diminuir seu sofrimento por um fator que não seja aquilo que ele mesmo criou. Então está todo mundo tendo que enfrentar isso, todo mundo tem que passar
pelo que tem que passar. E a pergunta é como a gente vai passar por isso, né? Como a gente está encarando esse momento, o que a gente está aprendendo desse momento. E, como eu disse, o devoto, ele confia. Inclusive, alguém pode dizer, mas Krishna, quando veio há 5.000 anos, né? Ele protegeu Arjuna, protegeu os irmãos, ele deu apoio para o exército dos Pandavas, porque ele estava ali como o quadrigário, o cocheiro, né, de Arjuna, e no final das contas os Kurus morreram todos, então Krishna foi parcial, e Prabhupada disse que não. Todos aqueles reis que morreram ali no campo de batalha foram liberados, porque fazia parte de um plano divino e eles estavam abandonando seus corpos na presença de Krishna ali, né? Então não é que Krishna faz algo que seja ruim para alguém, está sendo bom para todo mundo, para o planeta inteiro. Primeiro porque Bhumi, que é a deidade, né, a devota que tem o corpo como corpo, esse planeta, com certeza ela estava sobrecarregada. Se nós lemos os Puranas, sobretudo o Bhagavata, tem uma passagem interessante que ela se aproximou dos semideuses, chorando, desesperada, isso há 5.000 anos, com a condição da Terra, e pedindo proteção, e os semideuses se reuniram com o Senhor Brahma, que no sentido mais importante, foram até um oceano que existe, um oceano de leite no universo, que para nós é inconcebível, mas ele existe, né? E começaram a recitar um mantra chamado Purusha Sukta, com muita devoção, e de repente, então, o Senhor Brahma recebeu internamente assim, um aviso, né? Uma mensagem de Krishna. Inclusive, no primeiro verso do Bhagavata se explica isso, Brahma Hridaya Adikavaye, que ele é Adikavi, ele é o sábio original, Senhor Brahma, e Brahma Hridaya, ele recebe instruções dentro do coração, né? Ontem perguntaram sobre Buddha Yoga, acho que foi ontem à noite, né? Buddha Yoga é exatamente isso, as instruções internas. Então, Senhor Brahma, ele é o primeiro devoto da nossa sucessão discipular. Começa com Krishna, Brahma, Narada, Vyasa e chega até nós. Então, é mais do que natural que Brahma, tomando refúgio em Krishna, tenha recebido instruções internas, e Krishna disse que ele viria à Terra. Ele viria à Terra para proteger o planeta, para eliminar o fardo pesado da Terra, e que todos os semideuses deveriam nascer na família Yadu e Vrishni, porque ele queria estar na presença dos semideuses e dos devotos, porque até Krishna, a associação com os devotos é tão importante, que Krishna não vem sozinho. Ele sempre traz os seus devotos para estar ali com os devotos. Inclusive, Prabhupada, com muita humildade, falou isso para os devotos em Nova York, numa reunião, né, no início do movimento. Ele agradeceu os devotos e disse, eu não caí estando aqui nesse lugar infernal devido à associação com vocês, que não era verdade. A gente sabe que não, mas também é, porque sem essa vida prática e dinâmica espiritual, sozinhos, ninguém se mantém, né? Acho que mesmo um devoto puro, tem até história, por exemplo, no Srimad Bhagavatam, a história de Bharata Maharaj, que chegou ao estágio de devoção pura. Ele tinha atingido o estágio de Bhava, ele era um grande rei, ele era o imperador, na verdade, do planeta inteiro, e ele atingiu um estágio tão avançado que ele entregou tudo para os filhos e foi para a floresta, não quis absolutamente nada, só a roupa do corpo, uma tanguinha, abandonou tudo, se desapegou por completo. E ele tinha várias esposas, as mulheres mais qualificadas e castas e devotadas do planeta, filhos maravilhosos, um reino, um conforto impressionante, mas ele atingiu um estágio que ele renunciou tudo. E foi para a floresta, e foi meditar, e foi simplesmente intensificar, né, a sua relação com Deus. Só que ele teve uma história, um passatempo incrível, que numa das suas meditações da beira do rio, ele viu uma cena, e era um kshatriya, um guerreiro, né? Ele viu uma cena na qual uma cerva, um veado, fêmea, qual é o nome disso? Uma corça, né? Uma corça grávida foi capturada por um tigre, e naquele momento ela teve o filhote, só que o tigre comeu a corça, e o filhote nasceu
E esse rei Bharata começou a cuidar do filhote, começou a cuidar, porque, imagina, ele viu, poxa, esse filhote nasceu na minha frente, né? Ele tinha essa natureza de proteger, de kshatriya. Kshatriya significa isso, aquele que protege, né? Qualquer pessoa que esteja lesada. Então ele começou a cuidar desse veadinho e se apegou a ele, teve uma relação muito carinhosa com ele, e no final da vida aconteceu várias coisas, ele abandonou o corpo pensando nesse veadinho, com a mente fixa no veadinho, e ele teve nascer como veadinho na próxima vida. Mas não era um veadinho comum, ele se lembrava da vida passada, e ele, apesar de ter um corpo de veado, ele na floresta procurava os sábios, ficava próximo, ouvindo o Kirtana, ouvindo as palestras. Depois ele nasceu de novo, como Jada Bharata, e ele voluntariamente se apresentou como um retardado. Jada significa louco, né? Embora ele não fosse louco, ele não quis convívio social com ninguém, e ele se apresentou como se ele fosse louco. E a história é muito bela, mas o que eu queria dizer é que mesmo alguém no nível dele tão avançado, que nós nem podemos imaginar, quem renunciaria ao mundo, né? Quem renunciaria várias esposas, e ninguém faria isso. Então, ele já tinha atingido um estágio muito avançado, mas sozinho ele caiu, né? E ele teve esse problema, porque estava sem associação. Por outro lado, tem uma outra história no Chaitanya Charitamrita, de um outro devoto associado de Chaitanya chamado Shivananda Sena, e esse associado ele organizava excursões espirituais para irem ao encontro de Chaitanya. Então é dito que numa dessas excursões, e era uma excursão que todo mundo ia a pé, pegava barco, andava dias, né? Um vira-lata se aproximou. E ele então cuidou desse vira-lata e começou a ter uma relação, né? Como a gente tem aqui com a Lupita, com a Bolinha. A Bolinha já morava aqui quando a gente chegou, né? Então ela tem moral aqui, né? Ela é convertida. E a Lupita apareceu, né? Uma outra vira-lata aí que apareceu pequenininha, magrinha, bem assim, detonadinha. A gente cuidou dela e, evidentemente, agora ela está super bem e faz parte aqui da turma, né? Então é natural que você se apega, você desenvolve um carinho. E ele, esse Shivananda, se apegou ao cachorrinho, né? E cuidava dele, sempre preocupado com a ração vegetariana dele, né? Eles compravam ração vegana e tal. E alimentava ele, estava tudo certo e seguia a viagem. Até que o belo dia, já estavam meio se aproximando, tá, sei lá, no meio da viagem, no meio do trajeto, o cachorro sumiu, né? E ele ficou muito assim, triste, o cachorro foi embora, será que nós não alimentamos ele? Reuniu os devotos, perguntou, vocês viram o cachorro? Ninguém tinha visto. E ele ficou se sentindo mal, ele falou, poxa, eu acho que nós negligenciamos e por isso, né, a nossa Lupita foi embora, né? Foi embora e, poxa, ele se sentiu mal, se sentiu um ofensor, porque ele já não via mais o cachorro como um cachorro, viu como uma alma espiritual no corpo de cachorro. Assim como a alma espiritual está no corpo do Abhaya, aqui na minha frente. São os corpos, são diferentes, as almas são as mesmas, né? Ele ficou triste, se sentindo assim muito mal, mas prosseguiu a viagem. E aí continuou, né? Cantando, fazendo o que tinha que fazer, associação com os devotos. E quando eles chegaram ao encontro de Chaitanya, eles tiveram uma surpresa, que o cachorro estava lá. O cachorro tinha, de alguma forma, se inspirado, se iluminado, entendido assim, o roteiro do filme, né? E foi na frente e se encontrou com Chaitanya. E quando Shivananda Sena viu o cachorro, ele cai em reverência, reverencia o cachorro, pedindo desculpas para ele e tal. E a cena era muito legal, porque Chaitanya Mahaprabhu estava comendo coco. E aí ele pegava um pedacinho e jogava para o cachorro e falava Haribol, tipo assim, cante Hare Krishna. Aí o cachorro, uau, uau, Haribol. E comia também o cachorro, comia o coco, né? Então, por que eu contei essas duas histórias? Porque, embora Shivananda Sena tenha se apegado a um vira-lata, que no sentido de espécies está inferior a um cervo, né? Um cervo, né? Uma corça, porque a corça é um bichinho um pouquinho mais elevado, né? Ainda assim, porque Shivananda estava na associação dos devotos, ele não teve problema. E mais do que isso, ele salvou
o cachorrinho. Ao passo que Bharata Maharaj, porque estava sozinho, teve problema, né? E não conseguiu, não tinha ninguém para falar, poxa, Bharata, você está demais, aí apegado demais, é só japa, não vai cantar japa, não vai ler os livros, não vai fazer nenhum serviço, vai ficar só ali com a sua corcinha, isso é maia, meu amigo. Vem cá, vamos conversar. Tem uma aula aqui de Prabhupada muito boa, que fala de apego, toma cuidado. Então, sozinho é muito perigoso, né? Inclusive, comentamos isso há uns dias, quando eu li o capítulo 6, que a gente à noite está lendo o capítulo 6 da Gita, que fala do yoga místico, que você tem que se isolar, né? E ser, por exemplo, celibatário. Eu falei que, felizmente, isso não é compulsório nessa era, e em Bhakti Yoga não precisa, pelo contrário, não podemos nos isolar. É exatamente o contrário. E na maioria dos casos, os devotos têm que se casar, e não procurar um celibato artificial, lógico. O celibato como uma fase é importante, e quem durante essa fase se realiza e não sente a necessidade, beleza, continue, tome sannyasi, se torne um missionário Vaishnava sem nenhum tipo de compromisso, a não ser o tempo todo voltado para isso. É perfeito, né? Queremos isso. Mas, se a pessoa tem desejos materiais e não consegue controlar, se casa, não tem nenhum problema, né? Tem tantos devotos e devotas boas no movimento, e pessoas boas. Então, é diferente. A ideia de se isolar não é boa, e tudo tem que ser de uma forma muito mais natural. E como eu estou dizendo aqui, para finalizar aqui, Krishna, ele quer glorificar seus devotos, né? Isso aí é uma característica da personalidade de Krishna, e essa deve ser uma característica da nossa personalidade também. Sempre glorificar os devotos, apreciar os devotos, ver as qualidades dos devotos, procurar só ver as qualidades. Obviamente, pessoas que têm a função de orientar, infelizmente eu estou nessa categoria, às vezes você tem que ver defeito, porque você tem que ajudar a pessoa a crescer, né? E precisamos de pessoas que chegam e dizem, olha, você não está fazendo legal isso, você não está praticando da melhor maneira, um conselho, faça assim, né? Não é só, está tudo bem, deixa para lá. Inclusive, para lá da Maharaj, que é um grande devoto, fala que se o guru não instrui, não orienta bem o discípulo, ele se torna um canista, um neófito para a vida inteira. Então, também é importante, mas de uma forma equilibrada, né? Por um lado, você tem que apreciar e abanar, né, o fogo da devoção, e por outro, cortar as asinhas do falso ego, né? Essas duas coisas. Abanar o fogo da devoção e cortar as asinhas do falso ego. Por isso que é dito que o Guru ele é pesado como um raio, mas é suave como uma rosa. Mas, de qualquer maneira, é isso, né? Krishna aqui declara que quem aprecia os devotos, glorifica os devotos e serve os devotos, está numa posição que agrada mais ele do que se você quiser ir diretamente para Krishna e desconsiderar seus devotos, né? Prabhupada dava esse exemplo. Se você quer atrair alguém, essa pessoa tem um cachorro, por exemplo, você chega lá e começa a brincar com o cachorro, a curtir o cachorro, fazer amizade com o cachorro, que você conquista essa pessoa rapidamente. Não que os devotos sejam cachorros, né? Mas nós nos sentimos assim, um petzinho de estimação de Krishna, por que não? Então, Krishna, quando vê que você está, assim, é uma pessoa boa, que está tendo uma relação amorosa com os devotos e sempre, sabe, apreciando, Krishna fica feliz e dá uma misericórdia especial para essa pessoa. Então é isso, obrigadíssimo. Vamos ver se temos perguntas. Faz o favor, você se aproxima aqui, faz a pergunta próxima aqui para eu não precisar repetir. Estou vendo aqui a Liz também já pode pedir música no Fantástico, todo dia está aí. Liz Lamartine e a Durani também, por aí vai, eu não vou ficar vendo agora, senão eu não vou responder as perguntas. Vamos lá? Yadurani Devidas pergunta, por favor, o senhor poderia comentar a profundidade da expressão aquele que diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que serve ao meu devoto, esse sim é meu devoto? Bom, mais ou menos foi o que eu falei no final, né?
Acho que ela fez essa pergunta sem ouvir o final da minha colocação. Eu disse isso, né? Krishna sabe que muitos devotos sinceros estão aí pelejando, né? Para se manter em contato com ele, se manter na vida espiritual, manter a sua vida espiritual. E Krishna aprecia isso, né? Então, um devoto, apesar de todas as tribulações típicas da Kali Yuga, está aí se mantendo. Então, quando alguém não aprecia isso e não desenvolve uma relação amorosa, com certeza Krishna fica queimado com essa pessoa. E, por outro lado, quando alguém glorifica e aprecia um devoto, como a gente, né? Nós temos uma relação com o Prabhupada, a gente aprecia tanto o Prabhupada que isso faz com que Krishna realmente dê uma misericórdia para nós. Se você falar, legal, o Prabhupada deu tudo isso, mas agora eu vou, assim, deletar Prabhupada e vou me relacionar diretamente com Krishna, isso é muito estranho, isso é completamente antifilosófico. Inclusive, o Prabhupada conta a história do yogi, né? Do yogi e do ratinho. Não sei se vocês conhecem essa história famosa, que um yogi estava meditando. Não é o yogi. Que estava meditando era o ratinho. Ou melhor, é o yogi mesmo. É porque são duas histórias de yogi com ratinho, eu estava misturando as histórias. É a história 2. A 1 é outra história que outro dia eu posso contar. Mas o yogi estava meditando tranquilamente, e de repente apareceu um ratinho todo apavorado, agitado, nervoso, puxando assim a perna do yogi. Falou, yogi, me salve, por favor, né? Tem um gato querendo me pegar, ele está me perseguindo. Você tem muito poder místico, me transforme num gato. Aí o yogi místico falou o mantra lá, Shazam lá, sei lá. E aí o ratinho se transformou num gato. Aí o gato veio procurando o ratinho, não viu um outro gato lá, foi embora e salvou o gatinho, né? Aí o yogi voltou a meditar. Aí de repente o yogi estava meditando tranquilo ali em transe, aí aquele gato, que já tinha sido o ratinho, foi atrás do yogi, começou a arranhar a perna dele e falou, sou yogi, por favor, agora tem um cachorrão querendo acabar comigo, me transforme num cachorro, por favor, né? Aí o yogi falou lá o mantra dele, pum, e transformou ele num cachorro. Aí o cachorro chegou, não viu nenhum gato, viu um outro cachorro, ficou tranquilo e foi embora. Aí o yogi volta a meditar e de repente, depois de um tempo, o cachorro vem, seu yogi, por favor, me salve, tem um tigre querendo me pegar. Aí seu yogi não, o yogi vê aquela situação, tá bom, vai lá e bum, transformou ele num cachorro, né? Aliás, desculpa, num tigre. Aí ele conseguiu se salvar também como um tigre. Então imagine, o ratinho, que é um insignificante, se transformou num gato. Aí já melhorou, né? Depois de gato, ele se transformou num Doberman, sei lá o quê. Melhorou. Depois ele ainda cresceu mais, se transformou num tigre, tudo pela misericórdia do yogi, né? Aí quando ele estava já na forma do tigre, ele estava indo embora, mas daí ele falou, pô, agora eu sou um tigre. Aí olhou assim para o yogi, que estava lá meditando, magrelo, fraquinho. Aí ele começou a lamber os beiços, olhou para o yogi abriu o olho, viu aquele ratinho que tinha se transformado num cachorro, depois num tigre, né? Num gato antes, num tigre. Estava vindo para pegar ele falou o mantra de novo e transformou ele num ratinho de novo. Aí, moral da história, né? Prabhupada deu tudo pra gente, de repente você vai passar por cima de Prabhupada, agora eu não preciso de Prabhupada, eu vou abrir meu próprio movimento, como infelizmente alguns discípulos fizeram, né? Criaram sua própria sociedade e até se autodenominaram fundador acharya de não sei o que, uma piada, né? Ratinhos, com todo respeito a eles, embora cantem o santo nome, estejam falando de Krishna, são ratinhos, né? E como também no Chaitanya Charitamrita se explica sobre a árvore de Chaitanya, a árvore que se espalhou no mundo todo com galhos e mais galhos, e Prabhupada fala, existem alguns galhos que são secos, né?
Tem alguém que quer falar de Krishna, faz um curso, se desconecta e começa a usar a consciência de Krishna, daqui a pouco acaba, seca. Né? Não vai dar continuidade, galhos secos. Então, realmente, nós devemos aceitar os devotos como personalidades muito especiais, assim como Krishna, né? Às vezes também tem devotos que veem que só Prabhupada. Isso tem outra falha, né? Se Prabhupada é tão glorioso, e a gente sabe que todos aqueles que estão rendidos a Prabhupada são igualmente gloriosos. E Prabhupada tinha um carinho especial pelos devotos também. Tem até uma passagem no Ciência da Autorrealização, que uma senhora escreve para Prabhupada reclamando de um devoto que estava distribuindo livros na rua e fez alguma coisa errada. Deve ter feito alguma coisa, um comportamento errado, né? A gente sabe que isso acontece, devotos ainda não estão tão treinados, né? E ao invés de Prabhupada dizer, você tem razão, minha senhora, eu vou falar com esse devoto, eu vou punir esse devoto, Prabhupada falou, não. Você tem que ver que o que ele está servindo a Cristo, isso nunca é um erro. O erro dele, ele dá um exemplo, são manchas na lua. A lua é maravilhosa, mas ela tem umas manchas, e daí? Ela é maravilhosa, né? Então, o fato de estar servindo a Deus, isso é uma posição muito elevada. Então, o devoto não é uma pessoa comum. Está dedicado a servir a Deus e deve ser respeitado. E Krishna, como um bom pai, fica feliz quando vê que seu filho está sendo servido, está sendo apreciado. Todo pai é assim. É uma questão amorosa, né? Pois não? Ok. Vamos assim. Saradia, de Itapema. Charádia. Charadia. Aulas maravilhosas, obrigadíssima. Nessa era de... O que é? Aulas maravilhosas. Aulas maravilhosos. Tipo assim, eu entendi. Aulas maravilhosas, brigadíssimo. Nesta era de pobreza, o que tem mais valor? Sair a brindar comida, deve ser entregar comida, abrigo, dinheiro aos mais necessitados, ou cantar os santos nomes como sacrifício prescrito para o bem-estar do mundo? Então, eu acho que tudo é legal, né? A gente pode sair distribuir livros, a gente pode sair cantar, a gente pode sair distribuir praçada. E, por exemplo, quem me acompanha sabe que eu tenho escrito muitos livros para não devotos, para tentar trazer Bhakti para o yoga, dou cursos e tento usar uma linguagem para atrair as pessoas, né, para o movimento de Prabhupada, mas de repente agora, nesse momento aí de quarentena, eu entendi que eu tinha que dar atenção para os devotos, eu acho. Eu entendi que é a melhor coisa. Então a minha linguagem agora, por exemplo, está sendo para devoto mesmo. Inclusive eu usei esse argumento ontem, quando eu mencionei que uma devota questionou se esse hashtag quarentena transcendental não era pesado demais, né? E eu falei que não, que agora eu estava voltado aos devotos. Eu estou, inclusive, também todo mundo que me conhece sabe que eu adoro escrever e não tenho muita dificuldade, né? E falei, bom, agora eu vou aproveitar para também escrever alguns livros, eu já comecei, não estou conseguindo. Eu pego o livro e não dá, porque minha mente está na quarentena, nos devotos, na ISKCON, são muitas mensagens para responder, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu sei que alguns devotos estão na rua distribuindo alimentos, isso é maravilhoso. Eles estão inclinados a fazer isso lá em Florianópolis, né? Nesse momento é super legal, mas outros também estão inclinados, como eu, a fazer outra coisa. Eu acho que não é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, inclusive no Varnashram, na sociedade espiritual, os grihastas têm que se preocupar com um tipo de caridade, que é o alimento, a parte mais social e física. Um sannyasi não deve deixar de transmitir a consciência de Krishna para fazer isso. Isso quem tem que fazer são os grihastas. Então cada um deve fazer a sua posição e se inspirar a fazer alguma coisa. Agora, no movimento de Prabhupada, qualquer coisa que você pega para fazer, se você fizer bem feito e fizer por anos e anos, e por isso vai aprender e vai se aperfeiçoar, isso é maravilhoso. Alguém que gosta de cantar e faz isso, é maravilhoso. Outro gosta de adorar as deidades e se dedica e estuda, é maravilhoso. Outro gosta de pregar e de palestrar, é maravilhoso. Outro gosta de cozinhar e aprende a fazer, isso é maravilhoso. Então tudo é maravilhoso, né?
tudo a serviço de Cristo é maravilhoso e a gente tem que procurar se entender qual é a minha natureza, qual é a minha habilidade, qual é o meu Dharma e usar esse Dharma a serviço de Cristo e do mundo. Essa é a ideia. Perfeito. Uma pergunta de Pedro Paulo Gomes Marim. Pedro Paulo Gomes Marim não é outro senão o Paravioma Das, o famoso nos 3 mundos, Paravioma Das. Fico feliz de saber que ele está aí. Ofereço minhas reverências ao meu querido tio espiritual. Qual é a pergunta, Paravioma? Jai Maharaj, dá para fazer uma ponte entre a situação de Bhishmadeva pregando no leito de flechas e a de Srila Prabhupada, que pregou até os seus últimos dias, embora gravemente enfermo e deitado em seu leito de morte? Sim, senhor, dá para fazer e eu fiz. No primeiro dia que eu fiz uma live sobre esse tema, eu fiz esse paralelo, né? Porque realmente não dá para não fazer. Eu acho que qualquer devoto faria, né? Assim como também quando o Prabhupada abandonou o corpo, e mesmo quando o Bhishma, o paralelo com Haridas Thakura também é natural, que ele estava ali dançando no colo de Chaitanya também, né? Então, acho que devotos desse calibre são raros. Bhishma, Prabhupada, Haridas. E Prabhupada, a vida inteira dele foi de ensinamentos. E ele disse isso para os devotos. Chegou uma hora, ele parou de comer, parou de beber água e falou: agora eu vou ensinar vocês a abandonar o corpo, né? Imagine que yogi é Prabhupada, né? E aí ele foi lá para... Ele também tinha tomado muita flechada, Prabhupada, do mundo todo. Prabhupada se colocou sozinho contra o mundo, no sentido, né? E ele tomou flechada até de alguns irmãos espirituais, até dos indianos, dos impersonalistas, dos materialistas, dos sentimentalistas. Prabhupada tomou flechada de todo mundo, mas nunca se abalou. Ele sabia que eu tenho que satisfazer meu guru, né? Então, a gente tem que saber quem a gente quer agradar, né? E se nós quisermos agradar Prabhupada, a gente vai tomar flechada. Eu acho que todo mundo, para sair desse mundo, vai ter que sair na mesma condição que Bhishma. Todo mundo vai tomar muita flechada. Jesus tomou muita flechada, né? Haridas Thakura, eu falei que ele abandonou o corpo no colo de Chaitanya, aí você pode perguntar, cadê as flechadas? Se você estudar a vida dele, ele foi espancado em 22 mercados para poder atingir o estágio que ele atingiu, e ele não se abalou. Ele estava em transe transcendental. Então é isso, né? Acho que para sair desse mundo a gente vai ter que tomar flechada. E não senti-las, né? E não senti-las. Não se identificar com elas e ter essa proteção espiritual, esse escudo, né, que o Mahamantra e a consciência de Krishna nos dá. É muito interessante. Eu falei sobre isso. Para o homem é bem assim, lembrado. Você, como discípulo de Prabhupada, sempre está fazendo essas conexões com o Prabhupada. Isso é muito bom. Obrigado. Uma pergunta de Maria das Graças Santos, de Teresópolis. Chandramukha, será a Terra um planeta estagnado que vive em torno de ciclos que se repetem, evoluindo a ciência e não a espiritualidade? Falo isso porque parece um eterno se repetir, sem começo e sem fim. Fiquei refletindo ontem sobre a sua fala sobre o retorno de devotos que habitam planetas superiores e retornam à Terra para divulgar o Hare Krishna. Então, o planeta Terra é um planeta de expiação, de purificação, de autoaperfeiçoamento. Como eu falei ontem, só para repetir esse tema que eu acho que é importante, existem os 3 modos da natureza: bondade, paixão e ignorância. E tudo está ligado a isso. Os planetas celestiais, materiais, a qualidade de vida é muito superior, é uma condição, materialmente falando, muito boa, como se fosse uma cela de primeira classe, né? Lá estão as pessoas, os prisioneiros no modo da bondade. Os prisioneiros no modo da ignorância estão em planetas inferiores, sofrendo e pagando o seu karma. E nós aqui na Terra somos prisioneiros no modo da paixão, intermediários. E no modo da paixão realmente é uma situação que você ora sofre, ora desfruta, ora aprende, ora desaprende, ora evolui, ora involui.
é um planeta para isso. E por isso é um planeta muito bom. Porque é dito que no planeta celestial as delícias celestiais, esse é o termo que Prabhupada usa, né? Os jardins lá, assim, ó, a qualidade de vida é tão legal que você nem pensa em sair desse mundo e você fica iludido, se esquecendo que uma hora vai acabar seu karma bom, você vai voltar, né? Então é uma armadilha também. E nos planetas inferiores você está sofrendo tanto que você nem consegue pensar em vida espiritual, tem que só tentar sobreviver e eliminar o sofrimento e suportar o sofrimento. Agora, aqui na Terra, pelo menos uma parte, né? Talvez nós aqui estejamos nessa condição, estamos livres para escolher. Sofremos um pouco, desfrutamos um pouco, mas não é tanto assim. Temos uma liberdade para tomar decisões e realmente fazer a diferença na nossa vida. Então, é um planeta perfeito para isso, ideal para isso, a nossa condição é ideal, o momento é ideal, nós estamos assim com a faca e o queijo na mão. É uma condição muito favorável. E tudo é cíclico, não tem jeito, né? São eras, as coisas vão acontecendo, os problemas vêm, por isso que Krishna diz, yada yada hidharma saglani, quando há um declínio da espiritualidade, ele vem para endireitar as coisas, né? E eu não acho um fanatismo dizer que esse tal de coronavírus também é Krishna. Krishna é tudo. Prabhupada fala, Krishna é tudo. Ele está vindo para endireitar as coisas. Eu não tenho dúvida disso, tenho falado sobre isso. Eu acho que podemos sair muito bem dessa quarentena, dessa fase, e iniciar realmente uma vida espiritual muito mais séria, né? Levar muito mais a sério. Ou não, como diria o Caetano Veloso, né? Ou não, podemos nos desesperar, e porque assim, né? Vai depender do grau de piedade, de púnia, o termo técnico. Porque é dito que uma pessoa que agiu piedosamente em outras vidas, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, ele se abriga em Krishna, ele se abriga em Deus. É natural para ele isso. E uma pessoa que tem acumulado atividade impiedosa na hora da dificuldade, aí que ele esquece de Deus e começa a culpar o mundo e culpar os chineses e culpar sei lá quem. E esquece, né? E fica em maia, né? Então não podemos ficar nessa maia, né? Nosso tempo acabou. Começou a aula agora do... Não. Continua? Ué. Então vamos lá. Uma pergunta da Luz... Que é esse cara aí? Da Luz Siqueira, de Niterói, a Luciana do curso de yoga. Os psicólogos, quando encontram... De Niterói? Ela é de Niterói, não? Do Rio? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, perdão. Nova Iguaçu, isso. Mandei uma mensagem para eles hoje. Perfeito. Os psicólogos, quando encontram alguma identificação com o paciente, com honestidade, encaminham a outro psicólogo para dar continuidade ao processo. O guru também faz isso com o devoto? Pode fazer isso com o devoto? Não, porque a identificação, teríamos que definir o que significa isso, né? Depende dessa identificação. Se você identifica o problema da pessoa, identifica a solução e não passa os limites, qual o problema, né? Isso também é um tipo de identificação. Eu entendo que profissionalmente é diferente, tem uma ética diferente, envolve coisas diferentes, mas espiritualmente falando, não vejo dessa maneira. Teria que entender melhor a pergunta, mas eu acho que não. Não tem esse problema. Prabhupada não fez assim, né? Nimai Sena, Daru Krishna, Rio de Janeiro. Reverências Gurudeva, será que o senhor poderia falar da gripe transcendental de Sri Jagannatha? Apropriado para o momento. Dizer que Krishna fica gripado é engraçado, né? Isso é um passatempo, né? Simplesmente um passatempo. Assim, Sri Jagannatha é a única deidade assim que é de madeira, né? Não é única, mas ela só é de madeira. Você às vezes encontra outra deidade que também é de madeira, mas poderia ser de bronze, de mármore, mas Jagannatha é sempre de madeira. Por isso ele é chamado Daru Krishna, é o Krishna de madeira. Daru é madeira, que é o seu nome, né? Então, ele precisa de tempos em tempos de um cuidado, né? E aí o passatempo é que ele, para
fomentar a separação dos devotos, porque aqui no Ocidente a gente vê as deidades uma vez ou outra, não tem essa, não somos fervorosos, né? Mas na tradição Bhakti você vai encontrar assim vários lugares da Índia que as pessoas são enlouquecidas pelas deidades. Quem já foi em Jaipur viu isso. Diariamente no Mangalarati de Govindaji, que é a deidade original de Rupa Goswami, vão milhares de devotos ali enlouquecidos, eles não podem viver sem aquela deidade, não é inconcebível, né? E inclusive a canção que eles cantam é muito bela, fala sobre isso, a gente não pode ficar sem vê-lo, nossa vida é inútil, é muito bacana mesmo. E também os devotos de Jagannatha têm um amor muito grande por Jagannatha, mas para intensificar, como a gente sabe na história da dança da raça, que todas as golpes estavam dançando com Krishna, Krishna se expandiu, dançava com todas elas, e de repente, né, Krishna achou por bem desaparecer de cena, porque elas estavam um pouco orgulhosas, achando que eu estou com Krishna, né? Imagine, eu estou com Krishna, né? E aí isso foi para fomentar o amor delas, elas ficaram em completa ansiedade. Então Prabhupada fala isso, que às vezes Krishna sai de cena, Krishna tem dia que a japa não é tão boa, que você não está tão bem. Normal. Krishna está querendo mostrar que, olha, você precisa tomar cuidado, você não está num estágio tão avançado, tudo é misericórdia, né? Até as golpes, Krishna quis mostrar isso, que elas ficaram orgulhosas. O termo técnico é esse mesmo, elas ficaram orgulhosas, né? Pode ser que seja uma lila, a gente sabe disso, mas ficaram orgulhosas. Então, Jagannatha, ele cria essa lila que aparentemente, né, ele tem um dia, um passatempo chamado Snana Yatra, que ele é banhado. Os devotos banham com água, com iogurte, com mel, com várias coisas, e de alguma forma alguém abana demais Jagannatha e ele fica resfriado. Aí ele se isola por um período, eu acho que na Índia é 12 dias, se eu não me engano, e aí ele é restituído, é cuidado, né? Sopinha de gengibre, várias coisas. E os devotos ficam enlouquecidos que não podem mais ver Jagannatha e mandam cartas para ele e tal. E aí quando ele volta tem o Ratha Yatra, que é o reencontro, né? Que simboliza também quando Krishna partiu de Vrindavana, foi para Dwaraka, e os devotos ficaram assim alucinados e foram encontrá-lo em Kurukshetra, né? Numa situação que teve um eclipse. E aí Krishna foi lá, eles todos se encontraram e foi aquele êxtase, né? Então, os passatempos são inconcebíveis, a gente pode explicar, mas eu me lembro, há mais de 40 anos, até um pouquinho, a primeira vez que eu vi as deidades de Jagannatha foi em São Paulo, e eu perguntei para um devoto, me lembro muito bem, um devoto chamado Vishwavandya. Perguntei se ele podia me explicar quem era Jagannatha, ele falou, olha, eu posso te explicar, mas eu não garanto que você vai entender, só com o tempo. E ele me explicou e eu não entendi. Mas depois de uma semana eu estava dançando em êxtase para Jagannatha, porque com o tempo você entende, não tem como entender racionalmente certas coisas. São transcendentais, né? Tem uma pergunta do Shesha Lila. Xexinha, Lila, diga lá, meu amigo, como é que estão aí, o vídeo que vocês estão plantando aí? A gente também começou a plantar aqui, viu? Reverências Maharaj, bom dia, obrigado pela associação. Uma pergunta, qual seria a diferença entre renúncia e desapego? Renúncia e desapego. Não sei, né? Ele é muito técnico, Xexalila, né? Eu acho que renúncia seja mais ligado talvez a coisas que você desconecta mesmo e entende que são coisas desfavoráveis para a sua vida espiritual e você deixa para lá e abandona né? E desapego significa que tem certas coisas que são favoráveis, você deve utilizá-las, mas de forma desapegada, sem, assim, tomando o devido cuidado. Eu não sei se é isso, nunca parei para pensar, mas a palavra também sannyasa, uma vez a Acharyadeva, né, nosso guru, traduziu como você colocar as coisas no devido lugar. Né? E ao passo que a palavra desapego em sânscrito é vairagya.
E vairagya vem da palavra raga, que é apego, né? E vairagya é desapego, e a palavra raga, apego, vem da palavra radya, que é paixão, né? Quando a gente lida com uma coisa, no modo da paixão, a gente se apega a ela. Então, vairagya, o desapego, significa lidar com ela no modo da bondade, com conhecimento. Então, o desapego, eu acho que implica você lidar com as coisas com conhecimento, sem sentimento de posse, sem se identificar, mas não deixar de usar aquilo, né? E agora, a renúncia, às vezes, tem coisas que você não pode usar, que não são favoráveis, tem que abandoná-las, vejo, né? Porque a rendição começa assim, abandonar o que não é favorável e aceitar o que é favorável, mas aceitar de forma desapegada também. Então podemos fazer um paralelo, renúncia com abandonar aquilo que deve ser abandonado e desapego é você aceitar aquilo, mas sempre com cuidado, sem se apossar ou sem ter o sentimento de posse. Não sei se ajudei. Vitor Diel, de Porto Alegre, ele diz: tenho dúvidas sobre a diferença entre oração e canto do Mahamantra. Os devotos falam muito na importância da oração, mas o Mahamantra não é uma forma de oração? Ou oração é outra forma mais íntima de relacionamento com Krishna que eu não compreendo? Então, oração é um item, uma prática, né? Assim, para devotos que já atingiram um estágio mais avançado mesmo. O que nós aprendemos com Prabhupada é que primeiro Shavana você ouve, depois Kirtana você canta, depois Smarana você reflete, Padasevana você serve, você adora, e lá na frente você vai conseguir orar, porque você purificou o coração, né? E entende realmente onde você está, o que você precisa fazer, quais são os seus obstáculos, e aprende a forma de orar, né? O canto, ele é uma invocação. Não deixa de ser uma oração no sentido que a gente está pedindo serviço a Krishna, mas você não deve cantar tentando racionalizar, Krishna me dê serviço. Obviamente, em algum momento a gente pode pensar dessa maneira, mas não é só verbalizar isso. Isso é um sentimento que já faz parte da vida do devoto. Então, quando ele canta, ele não deve racionalizar, ele deve simplesmente ouvir e cantar. Shavanikita é o som, a potência do som que vai purificar. As orações, o devoto Prabhupada recomenda que ao invés de criar nossas próprias orações, a gente deve, por uma fase até grande da nossa vida espiritual, estudar as orações dos devotos e repeti-las. Como ele pediu que fizéssemos com Sikshastaka diariamente, são 8 orações feitas por Chaitanya, as orações, por exemplo, de Brahma, as orações de Pralada, as orações de Kunti Devi, e por aí vai, né? Repetir as orações das grandes almas. Orações belíssimas, né? E aí a gente vai aprender a orar, e um belo dia a gente vai estar também se aproximando de Krishna e sabendo compor orações adequadas, né? Então, no estágio que talvez a maioria esteja, a melhor coisa é cantar, repetir, estudar essas orações e aprender como se ora e confiar que Krishna vai dar tudo o que eu preciso, nem preciso pedir nada, porque, infelizmente, para nós, né, não sei se todo mundo sente assim, mas parece que sim, né, que oração é uma coisa mais ou menos de você pedir, né, e dentro da nossa linha, oração está mais na categoria de você glorificar. Você glorificar do que pedir. É muito raro você ver alguém pedindo. E quando esse devoto puro, essa devota pura, está pedindo não bens materiais, está pedindo algo para os outros, está pedindo algo assim, completamente assim, concebível até. Como a Rainha Kunti pede sofrimento, misérias, né, calamidades, ela pediu para que ela pudesse continuar dependente dele, e porque ela dizia, poxa, aconteceu tantos problemas na nossa vida e todas as vezes você veio, Krishna. E agora que está dando tudo certo, você está indo embora, que a gente já ganhou a guerra, não temos mais problema, não temos mais inimigo, você vai embora. Então não, que venham as calamidades, né? Eu prefiro sofrer com Maya do que desfrutar sem Krishna, né?
Esse é o devoto é assim, ele prefere sofrer com Krishna do que desfrutar com Maya. Para ele é mais prazeroso sofrer com Krishna do que desfrutar com Maya. Pergunta da Paula de São Paulo sobre Chaitanya Charitamrita. Estou lendo o livro sobre o Senhor Chaitanya. Paula? Isso, Paula de São Paulo. Foi na Índia. Sei, né? Ela, Chaitanya não é o livro que ela devia estar lendo, não. O seu livro, o livro do Senhor sobre Chaitanya. Ah, tá, não é o Chaitanya Charitamrita. Sim, o livro, como é que chama? Segredos do Amor a Deus. Estou lendo seu livro sobre o Senhor Chaitanya. Gostaria de lhe perguntar se essa união de duas almas no mesmo corpo acontece somente no mundo espiritual? O senhor argumenta que o Senhor Gauranga é o Senhor Chaitanya em sua forma dourada. O senhor argumenta que o Senhor Gauranga, que é Senhor Chaitanya em sua forma dourada, é a encarnação combinada de Radha e Krishna. E Senhor Nityananda é a encarnação combinada de Balarama e Ananda Manjari. Ananda Manjari. A irmã de Radharani. Se somos almas únicas e somos personalistas, entendo que as qualidades de um e outro ser foram encarnadas em um novo ser divino e não a alma de dois seres se tornou uma só. Deu um nó agora. O senhor poderia explicar? Muito obrigado. Bom Mas dia. isso é muito transcendental e foi um caso muito especial, porque olha só, assim como, né, Krishna quis saber o que Radharani sente por ele, ele aprecia tanto Radharani que ele quis estar na condição dela e veio como Chaitanya, que é Krishna, podendo saborear a posição de Radharani. Eu acho que os devotos do mundo espiritual têm isso também. De repente, Sr. Nityananda aprecia tanto a irmã de Radharani, a posição dela, que ele quis saber, experimentar isso e vice-versa, né? E por aí vai. Então é um caso extremamente especial, eu até brinco e falo que todo mundo quis vir, né? Com Chaitanya Mahaprabhu, e não tinha vaga para todo mundo, aí ele mandou duas almas em cada corpo, né? Mas é uma situação muito particular e é algo transcendental demais esse tema. Imagina, as pessoas já estão pensando que são um corpo, poucas acreditam na alma, reencarnação. Então, falar de duas almas juntas no mesmo corpo é uma viagem mesmo. Então, esse diálogo, essa parte do diálogo porque esse diálogo ele começa do A, né? Do ABC ali, e vai até o YXZ, né? Então, você já está numa parte assim meio profunda demais. A gente pode conversar um belo dia sobre isso, mas realmente a encarnação de Chaitanya e os passatempos de Chaitanya são inusitados mesmo, são singulares e nunca aconteceu nada semelhante, é muito transcendental. Luiz Lerner pergunta: como sair da roda de samsara e atingir o nirvana? Tem que ler o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita serve para isso, né? O Bhagavad Gita explica isso. Eu ontem postei um texto, né? Com uma foto de Radha e Krishna ali no Instagram e no Facebook, que eu falava mais ou menos desse assunto, né? Que embora sejamos almas eternas, estamos dentro de um corpo, enquanto almas corporificadas, estamos sujeitos a nascimento, velhice, doença e morte. E no momento derradeiro, quando você atingir a consciência espiritual, não tem mais por que ficar nesse mundo e renascer nesse mundo, porque a gente renasce aqui, permanece no samsara, porque a gente quer desfrutar dessa matéria, né? Acredita nesse mundo e quer, ainda não estamos suficientemente esgotados materialmente. Mas quando a pessoa se esgota materialmente, se desapega e desenvolve sua consciência de Deus, não mais porque ela permanecer nesse samsara. Então, naturalmente, ela vai, segundo a Bhagavad Gita, Mrityu Sansara Vartmani, ela vai se liberar, né? Então, a ideia do Nirvana, que no capítulo 6, Krishna usa esse termo, não sei se foi ontem ou anteontem que eu li um verso que Krishna falava, né? E ele é traduzido como a cessação da existência material. E Krishna falou desse tema há 5.000 anos. O seu Buda tem muito menos tempo, 3.000 anos.
Então, Krishna já falou o nirvana não é um estado vazio, é um estado de vazio material preenchido espiritualmente. Como exemplo que a gente dá, o copo vazio não é vazio, ele tem ar. Se você coloca água dentro, o ar vai sair sem esforço. Então, atingir o nirvana significa nos preenchermos com valores espirituais e você se esvazia materialmente. Isso é nirvana prático, porque não existe vazio em lugar nenhum. Prabhupada, no significado, ele diz isso, que ele diz é um mito, né? É uma balela a ideia de vazio. Nada é vazio. Não existe nada vazio. Copo vazio está cheio de ar, né? Então tudo tem existência. Tudo é existência. Sat. Tudo, em todo lugar tem existência, né? E mesmo assim, se existisse um vazio e a meta fosse o vazio, sinceramente, eu não acho nada atrativo. Nada atrativo. Simplesmente desaparecer. E aí vem a pergunta, tudo bem, vazio, mas e aí quem criou tudo isso? Assim, quem é tão inteligente a ponto de criar tudo isso? Quem é tão poderoso a ponto de criar tudo isso? E eu vou por vazio, eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero me relacionar com essa pessoa. Eu quero estar com essa pessoa, né? Muito melhor do que o vazio. O senhor quer uma pergunta sobre passatempo, karma, japa ou liberação? Japa. Japa. Fernando Ninô, do Rio de Janeiro. Qual a maneira correta de cantar a japa? Estou inscrito no curso de discípulos a isso. Algum conselho para melhor aproveitar o curso? A melhor maneira de cantar japa é atentamente, né? É tentar ouvir, é se esforçar, é procurar o ambiente certo. E se tivermos dificuldade, colocar ali Prabhupada cantando junto com a gente, para a gente fixar a mente, né? E ter o momento certo. O nosso dia a dia é cheio de atividades, mas a hora da japa é o momento mais importante. A gente tem que valorizar. E o que Prabhupada disse é que um devoto, para conseguir cantar uma boa japa, ele tem que diariamente, se possível, recitar o Sikh Shastra, as orações de Chaitanya, porque elas vão nos dar uma fé muito grande, a gente vai entender a importância desse cantar, não é? Então, não existe, eu acho que uma fórmula material, uma técnica material. Eu acho que é mais uma questão de compreender que o santo nome de Krishna é Krishna mesmo, e é uma bênção muito grande poder. Krishna se manifestou nessa era através do seu nome, e ficar realmente impressionado com a misericórdia de Krishna e reciprocar essa misericórdia cantando seriamente, né? E Krishna é tão bondoso, eu particularmente falando, eu canto 16 voltas em 1h30, mais ou menos. Aí alguém pode falar, poxa, 1h30, muita coisa. Não, se você pensar que Krishna está me dando 22 horas e meia, além dessa 1h30, né? Ele está me dando 24 horas, e 22 horas e meia eu posso fazer qualquer outra coisa. Só 1h30 ele está pedindo. Obviamente, isso para quem quer ser iniciado, mas para quem não quer, se cantar uma volta no começo, quando a pessoa ainda não tem o pique, ela canta em 10 minutos, já é alguma coisa, né? E à medida que ela vai desenvolvendo o gosto, ela vai aumentando. Eu acho que é isso. E o curso de discípulo é muito bom, a devota é muito boa, a Mitra Vinda. Entender bem a posição de Prabhupada é importante, entender bem a isso, com que é o serviço de Prabhupada ao guru dele, a Krishna, é muito importante. E né, eu acho isso, eu tenho falado isso, que os devotos têm essa linguagem de pedir abrigo para um guru, que é o correto, mas eu sempre digo que é incompleto, tem que pedir abrigo, aceitar o abrigo não só do guru, dos shastras, das escrituras e dos devotos também. Aí o abrigo é completo. Só relação com o guru não vai ser suficiente. A pessoa tem que tomar abrigo nas escrituras e nos devotos, né? Acho que o curso fala sobre isso, é importante entender isso. Então acho que deu, né? Está diminuindo lá a turma lá, significa que o pessoal está com fome, vai tomar café. E obrigado, então hoje à noite teremos mais uma programação, e eu acho que mais devotos estão fazendo diferentes lives, está interessante, né? A gente está vendo os devotos reagirem
bem legal em relação a esse momento, ok? Agradeço, obrigado, foi um prazer. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui de... Ah, tem que mostrar os Hare Krishna, né? Mostrei. Hare Krishna.